Vamos lá, pessoal. Quando falei sobre brasileiro e a sua linguagem entre campos esquerdos e direito, coloque em destaque que há uma predominância. É lógico que nós temos que colocar em destaque. Por isso que a história está aqui, porque o próprio brasileiro, Brasil colônia, houve muita operatividade. Deixamos de não deixar despercebido, em justa visão, vários pensadores já chegaram a vir no Brasil para discutir à mesa, ou se na mesa, ou seja, nos meios acadêmicos, o movimento, em movimento, é movimento ou são movimentos. São pontos de interrogativas, o que nos coloca uma exclamação para pensar, a escola pensar. Embora eu já falei, na faculdade, quando você frequenta, você não tem faculdade, mas você pode inserir em qualquer escola. Agora, quando você acaba a faculdade, você não tem faculdade. Para você conseguir entrar em qualquer escola ou colégio, em campos de empreendedorismo, não capitalismo, você tem que, ou seja, aceitar para você buscar pesquisas e operatividades para ver o que? Uma legalidade ligada ao conhecimento. E ser reconhecido com vários pensadores ligados ao treinamento esportivo, que coloca o esporte em ambiguidade com lazer. Até hoje eu não sei se é direita ou esquerda o partido entre o lazer e o esporte, porque é com uma quilometragem muito grande. Aonde eu falo de esporte, eu falo do lazer. E quando eu falo do lazer, eu falo do esporte. Até alguns próprios homens que relacionaram ao campo arcaico ou moderno. Até tempos atrás eles tentam conceituar e buscar meios que possam falar o que é verdade. Embora podemos citar aquela Chauí, em questões de anatomia, de um escândalo é a verdade. Quando sabemos que a própria motricidade humana é um movimento que relaciona um fluxo e essas teorias fluentes, embora há teorias monótonas, que nós buscamos assim várias teorias, ok? Então sabemos que a história está aqui, nessa faculdade que descrevemos um desenvolvimento que encontra as crianças e as normas de todo mundo. Embora eu estava analisando algumas listas em destaques que eu deixei numa academia, uma faculdade para mim, foi a Universidade do Corpo ali, Universidade Corpus, ali na Academia Formatos, coloquei o autor, quando eu lembrei de dar esse destaque, o Sincher, 1968, na época ali de Marcuse. Sincher também que detona as questões metodológicas, que relaciona as questões de éticas, ou seja, que o próprio Gerald Lebrun tenta falar que nós temos que esforçar nessa abstração que relaciona o imaginário. Mas tem algumas questões importantes que vários autores, somente o William James, relacionado também à psicologia, que houve destaque, que ao meu ver, em destaque era um PhD na época do empreendedorismo, em falar em público, e tem alguns autores que colocam que há uma dificuldade entre 80% e 90%, só 10% tem o que? A velocidade, a destreza de discutir entre temas, em trabalhos, ou seja, temáticos. Embora a própria professora ou professor tem que abrir essa oportunidade em microfones, ou seja, em lives. Estava vendo uma palestra agora na Unicamp, eu gostei, ok? Eu lembrei da minha época. A minha época é hoje, a minha história está aqui porque o movimento está aqui, ok? Aonde o movimento está aqui é porque a própria faculdade ainda não está inserida, preparada para nós. Há uma dificuldade muito grande de mestrado, que relaciona a própria educação física. Muitos foram lá para fora por quê? Ainda foram aceitos por quê? Porque a história está aqui. É lógico que foram aceitos questão de pesquisa. Cabe a nós, quem mapeou, quem catalogou, quem orientou a eles. Tem que ser vários homens importantes relacionados à motricidade humana, doutores em ciência do movimento, mas, ou seja, foi um repertório curricular. Houve uma crise epistêmica. E essa crise epistêmica, é lógico que nos coloca lacunas, que vêm a perpetuar a nossa vida. O que é história? A história é nós ou é nós? A história é ou somos? Ou seja, eu estava vendo um rapaz falando ali, falando que nós, aí colocando em destaque, ou seja, pontinho, pontinho, nós. Então são colocações importantes que colocam capacidades sensório-motoras, o que eu falei sobre as habilidades, os sistemas simbólicos que nós,
colocamos até tempo agora, eu emprestei um livro a uma senhora, né? Também que ela fez parte também da faculdade da UVV, ela fez fisioterapia. Eu cheguei a emprestar para ela esse livro, ok? Eu tenho que colocar algumas abreviações. E eu vi aqui um destaque, eu não sei se ela colocou alguma abreviação, colocou nós, ali colocou o simbolismo. Aí eu entendi porque a palavra nós, um simbolismo, e também associando na fisioterapia que temos que respeitar, que é sintonia, vai sintonizar os sintomas. Sintomas é o quê? É o simbolismo. Sintomas é um diagnóstico. Os sintomas é um gesto. Então, são fatores importantes que colocam essas construções e desconstruções relacionadas ao gesto motor. Aonde há um empreendedorismo, há um gerenciamento. Ok? Então, entre esses fatores importantes que relacionam a nossa vida diária, a leitura da vida, há fatores, ok? Ou seja, há um tempo de reação. Lembra que eu estava fazendo um movimento ali agora? Eu estava tentando fazer o quê? Então, quero dizer que podemos aproveitar o gancho, o cruzado, né? Cruzado, e podemos fazer, ou seja, um movimento, né? Ó, outros movimentos, ó. Seja, muitas vezes no tempo de reação vem um objeto ou algum tipo de pessoa, alguma coisa vem, ou vem um soco, vem um tipo de arremesso. Ou seja, o ato do reflexo relacionam desde as séries iniciais, que falamos, desde as séries iniciais, é o quê? A própria barriga da mãe, o corpo fala e é falado, desde 8, 9 meses, né? Ou seja, a gravidez 9 meses, aí depois há o que? Essa gravidade entre esse gerenciamento. Embora o empreendedorismo eu coloco com cautela aqui, porque a maioria das vezes a palavra comércio relaciona o quê? É lógico que tem que haver um investimento, a criança tem que comer. Quando falamos de comércio, falamos de comercialização. A palavra comer demonstra o quê? Você tem que, é lógico, colocar comida para seu filho ou a sua filha. E há um gerenciamento. Tempos atrás, claro, eu ficava pesquisando e colocando até no quadro, o ciclo econômico era R$2.000, R$3.000. Aí depois eu fui ver um livro, 1993, um PhD, o Rowe, ele fala sobre atividade física e saúde. Aí ele é um PhD, ele coloca ali em colocações importantes. Ele fala que o investimento maior ficou assim, essas questões importantes. Esse KM do hemisfério direito e esquerdo, porque é lógico que o hemisfério esquerdo, em questões de escrita, fala, vai depender de cada pessoa também e do seu futuro histórico. E cabe a nós dizermos que é uma perplexidade falar sobre o futuro, que há alternâncias que possam recorrer e haver mudanças. O que é aprendizado? Lembra que eu coloquei o campo ilustrativo ali? Então são fatores que relacionam, né, esses campos eminentes ligados a capitais, portos, empresas, como coloquei ali, umas que são de ponta relacionado a fatores internos e externos. Ou seja, o empreendedorismo vai relacionar fatores internos e externos. Há um produto interno bruto, há uma força bruta, há uma força pura. Depende de cada autor que relaciona a força absoluta. A força pura, será que é o tipo de força que relaciona a algo respectivo do próprio aluno ou sujeito histórico? Uma força pura já nos coloca complexidade para pensarmos o que é ser brasileiro. A história está aqui do movimento, porque houve trocas, ou portos, ou navios, que na época era mais os campos de navios, os campos arqueológicos, depois houve o avião, ou seja, colocações importantes ligadas a Santos Dumont, ou seja, as questões que colocam a criação, são ideias, é uma ideia. Então, o próprio Santos Dumont foi, ou seja, nas suas questões do toreado de ideia, ou seja, concretizou uma ideia. Ok? Aonde há para concretizar. Então, aonde há uma legalidade intelectual, há uma operatividade. Ele teve aquela legalidade intelectual, se destacou e houve uma operatividade. Ambos os dois estão juntos, mas eu quis colocar uma questão de direita e esquerda, porque muitas vezes alguém fica em destaque só o campo positivista.
A praxeologia fica uma lacuna muito egoísta relacionada